Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida e a obra do agrônomo Francisco Parentes. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer referência a um dos três biógrafos de Francisco Parentes. Como nós nos referimos em vídeos anteriores, o primeiro e pioneiro, né, no estudo da vida e obra de Francisco Parentes foi o Monsenhor Joaquim Chaves. O seu artigo, né, e a pesquisa do Monsenhor Joaquim Chaves, ela é uma referência, né, para os demais historiadores e estudiosos, e sempre ela é colocada, né, nos demais estudos que são feitos sobre Francisco Parentes. O segundo biógrafo, nós nos referimos em um dos vídeos aí também, é o escritor Reginaldo Miranda, que publicou alguns trabalhos, né, sobre a vida de Francisco Parentes, né, e nós tivemos informação de que o escritor Reginaldo Miranda está concluindo mais um estudo, né? Ele terminou uma nova pesquisa sobre a vida e a obra de Francisco Parentes, né? Na verdade, ele está escrevendo um livro de biografia sobre piauienses notáveis. E ele deve lançar, ainda está previsto o lançamento ainda esse ano de 2020, né? Dessa obra, onde figuraria um capítulo sobre Francisco Parentes. Mas a informação que nós tivemos é que, como o volume ficou muito grande, ele vai dividir em duas edições, né? Dois volumes. Então, o primeiro vai ser lançado em 2020 e o Francisco Parentes vai ficar no segundo volume, que ainda não tem uma data certa de lançamento. Então vamos aguardar aí mais essa obra aí do Reginaldo Miranda. O terceiro biógrafo do Francisco Parentes, na verdade, ele tem uma dedicação e transformou o Francisco Parentes como um objeto da sua vida acadêmica, né? Trata-se do professor Djalma José Nunes Filho, que é professor aposentado da Escola Agrotécnica de Floriano. Djalma José Nunes Filho, ele fez a sua tese de doutorado no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Defendeu a sua tese em 2013. O título da tese do Djalma José Nunes Filho é A Cidade e o Rio, a Navegação Fluvial e o Extrativismo Vegetal na Organização do Espaço de Floriano, Piauí. Na tese do Djalma Filho, ele faz um estudo muito completo, né, da colonização e da instalação do município de Floriano. E dedica um capítulo, né, ao estabelecimento rural São Pedro de Alcântara. Ele uma tese que ele levanta, né, que é interessante no seu trabalho, é que ele coloca que a maioria das cidades brasileiras tiveram a sua criação motivada por motivos políticos ou religiosos, né? E poucas cidades brasileiras tiveram a sua formação a partir de uma escola. Ele cita o caso da cidade de São Paulo, né? Que foi criada a partir de uma escola fundada pelos padres jesuítas, e coloca também nessa lista a cidade de Floriano, que nasceu a partir
do estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara, uma escola, né? Então ele coloca nesse mesmo patamar, né? E que após a escola criada foram sendo agregadas outras atividades e deram origem à cidade de Floriano. Outro destaque que o Francisco Parentes, que o Djalma, né, coloca em relação ao empreendimento do Francisco Parentes, que nós já não tínhamos referido, que é um diferencial do empreendimento de Francisco Parentes em relação aos outros empreendimentos, às outras escolas de ensino básico em agricultura, planejadas ou instaladas e depois que não tiveram continuidade, mas um dos diferenciais era o público-alvo. No caso de Francisco Parentes, o público-alvo da escola criada por ele eram exatamente os filhos dos escravos, né, que nasceriam livres após a instituição da lei do ventre livre. Então Djalma faz aqui uma referência, ele diz textualmente: estava lançada então pelo governo imperial uma tentativa de reparação dos maus tratos impingidos aos escravos, através da educação, com a criação de escolas agrícolas para os filhos de escravos, para uma profissionalização que lhe dessem condições de obter melhores condições de trabalho. Entretanto, o mesmo governo que criava as escolas obrigava os libertos pelo prazo de 5 anos a executar qualquer trabalho que lhe fosse determinado pelo governo imperial. Então, ele coloca nessa sua assertiva, né, esse diferencial do empreendimento de Francisco Parentes, que era educar, né, os filhos dos libertos pela lei do ventre livre. Bom, o Djalma Filho também, seguindo na mesma linha, né, a sua dissertação de mestrado foi defendida na Universidade Federal do Ceará, seu mestrado em educação, em 2005. O título da sua dissertação de mestrado foi A Importância de uma Escola para a História de uma Cidade, do estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara à criação de Floriano. Então, essa é a dissertação de mestrado do Djalma Nunes Filho. Ela é dedicada, diferentemente da sua tese de doutorado, né, que fez um estudo mais abrangente da criação de Floriano, desde o aspecto histórico. A sua dissertação de mestrado foi focada bem especificamente na vida de Francisco Parentes e mais detalhadamente sobre o empreendimento rural São Pedro de Alcântara. Ele fez aí uma abordagem bem grande, né, das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento rural São Pedro de Alcântara, levantando dados, estatísticas de número de alunos, né, o nível de formação, né? Então é um estudo bastante abrangente, né? Mas no capítulo em que ele faz um estudo da biografia do Francisco Parentes, ele usa, como eu já falei, bastante como base, né, o artigo do Monsenhor Joaquim Chaves, mas ele adicionou alguns dados interessantes, né, que não figuram no artigo original do Monsenhor Chaves, né. Ele teve acesso, né, ao diário do irmão do Francisco Parentes, que é o Honório Parentes. Então, em relação ao episódio, né, do falecimento de Francisco Parentes, ele faz algumas anotações interessantes. Ele cita aqui na sua dissertação a seguinte passagem, né? Em seu diário, Honório assim se refere à doença que ele denomina de estupor e o falecimento do seu irmão.
A 16 de junho de 1876, às 12 horas e 10 minutos do dia, morreu na cidade de Amarante, e ali sepultou-se o meu caríssimo irmão Francisco Parentes, diretor do estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara, nesta província do Piauí. Nasceu a 10 de junho de 1839, no município de Vila das Barras, na mesma província. Cita mais ainda. Ainda de acordo com Honório, em relação ao falecimento de Francisco Parentes e posterior traslado de seus restos mortais para Teresina, citamos: tendo obtido licença do bispo diocesano, fui exumar do cemitério de São Gonçalo do Amarante os ossos do meu finado irmão, Francisco Parentes, e transportá-lo para a cidade de Teresina. Ali na igreja de Nossa Senhora das Dores, mandei enterrá-lo e cobri com uma pedra de mármore no dia 11 de outubro de 1879. Então, o Djalma faz um comentário abaixo, nos seguintes termos: a igreja de Nossa Senhora das Dores está localizada na Praça Saraiva, no centro de Teresina. Os restos mortais de Francisco Parentes foram inumado na parede ao lado esquerdo do altar-mor da referida igreja. Posteriormente, em uma reforma na igreja, a pedra de mármore com a indicação da sepultura de Francisco Parentes foi tirada ou coberta, não existindo atualmente indicação sobre sua cripta. Então, mais uma informação interessante. Como fechamento da sua dissertação, Djalma, a gente percebe que ele se tornou um conhecedor, além de um conhecedor, um defensor, né, da figura e da obra, né, do Francisco Parentes, né? Então ele faz uma defesa, né, da obra, né, e faz um chamamento, né, e pede algumas reparações do ponto de vista da história em relação a Francisco Parentes. Eu vou ler aqui um trecho que ele coloca no fechamento aqui da sua dissertação, que é bastante interessante, né? Ele diz: em sua curta vida, Francisco Parentes conseguiu, com perseverança e muitas dificuldades, realizar os seus objetivos. Nasceu em uma família pobre, conseguiu estudar o que para a época era uma tarefa difícil, mais ainda foi para a França com a ajuda de amigos e parentes, tornando-se o primeiro agrônomo piauiense. Idealizou uma colônia agrícola diferente das outras, já que a projetada por ele tinha como uma das prioridades ensinar a ler e escrever os filhos dos escravos beneficiados pela lei do ventre livre. Não chegou a ver o seu grande empreendimento funcionando plenamente, mas os seus sucessores tocaram a obra e a colocaram em pleno funcionamento. A escola funcionou aproximadamente por 25 anos. Após década e meia, o que era uma colônia prosperou, passando a condição de vila, e apenas 7 anos depois tomou foro de cidade. Assim encerrou-se a curta vida de Francisco Parentes. Porém, o estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara deu origem a uma das mais importantes cidades piauienses. Esta cidade, Floriano, hoje ocupa o 5º lugar entre 223 cidades piauienses, teve como seu fundador o engenheiro agrônomo Francisco Parentes, cuja memória deveria ser mais lembrada e mais referenciada. A história deste idealista, bem como a origem da cidade e seu desenvolvimento, deveria ser assunto obrigatório nas escolas do município. Os filhos da cidade têm a obrigatoriedade de conhecer a sua história e conhecer seus personagens de maior destaque. A memória de Francisco Parentes precisa de um resgate à altura do seu empreendimento. Afinal, cabe uma pergunta: se não fosse o empreendimento de Francisco Parentes
através do estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara, a cidade de Floriano existiria na atualidade? Acreditamos que muito provavelmente não existiria, pois antes da fundação do estabelecimento já existiam outras cidades, como Oeiras, a primeira capital. Aí ele cita mais ainda: em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, foi colocado seu nome na cidade recém-criada. O Marechal e Presidente da República em nada contribuiu para o desenvolvimento da colônia de São Pedro de Alcântara. É provável que nem tenha sabido de sua existência. Portanto, seria justo que o homenageado fosse Francisco Parentes. Então, o Djalma defende que o nome da cidade de Floriano deveria ser Francisco Parentes. Então, nós reforçamos aí que o professor Djalma, né, um importante biógrafo, né, do Francisco Parentes. Além disso, pelo que a gente viu aqui, ele é um fervoroso defensor, né, de um maior resgate, né, da obra, né, e uma maior valorização do que representou Francisco Parentes para o município de Floriano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.